Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero trazer para você o momento em que começa o sofrimento do povo de Israel. A Bíblia diz que José se tornou governador do Egito e fez com que a sua família e toda a sua parentela descesse para a terra do Egito. O objetivo de José era cuidar deles, e assim aconteceu. Mas a Bíblia diz que as pessoas que desceram de Jacó foram 70, porque José já estava no Egito. Faleceu José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Naquele tempo, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E disse esse rei ao seu povo: eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usaremos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e sendo o caso de vir a guerra, não se ajuntem ele com os nossos inimigos para pelejar contra nós e saiam de nossa terra. E os egípcios puseram sobre os hebreus feitores de obras para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais Faraó os afligia, tanto mais eles se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam os filhos de Israel os servir, e eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Meu amigo e minha amiga, eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos muito importantes nessa mensagem. Sempre é feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a descendência de Abraão se multiplicasse. Não importa quantos tentariam diminuir a descendência de Abraão, não importa quantos tentariam os destruir. A Bíblia diz que eles se multiplicavam, eles aumentavam em número, mas infelizmente eles sofriam, eles padeciam como escravos. Sabe, talvez você esteja padecendo como escravo de uma doença, de uma enfermidade. Talvez você até se pergunta o que adianta viver diante de tanto sofrimento e tanta dor. Sabe, o povo de Israel, enquanto não clamaram a Deus, enquanto não buscaram ao Senhor, eles continuaram sofrendo. Olha que interessante, a promessa de Deus é que Abraão seria um pai de uma numerosa nação e que essa nação seria grande e forte. E isso estava acontecendo. Mas a felicidade daquele povo dependia da obediência deles a Deus. E isso não estava acontecendo porque aquele povo se afastou de Deus. Imagina você que os filhos diretos de Israel eram teimosos, rebeldes e se demoraram a assumir um compromisso com Deus. Imagina que toda aquela geração morreu e surgiu uma geração nova.
infiltrada no meio de um povo estranho, aprendendo costumes de um povo estranho. A Bíblia diz que eles se afastaram de Deus. É claro que Deus tinha um plano e não ia permitir que aquilo acontecesse por muito tempo, mas a dor dele, o sofrimento daquele povo, é porque aquele povo estava afastado do Senhor. Enquanto você estiver afastado de Deus, você vai amargar essa dor, esse sofrimento. Se volte para Deus. Você talvez esteja desacreditado porque você já acreditou em médicos, remédios, você já acreditou em religiosos, mas está na hora de você confiar em Deus. Está na hora de você fazer como aquela mulher enferma. Ela havia gastado todo o dinheiro dela. Ela havia sofrido durante 12 anos, mas no momento que ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão pela fé. E talvez mais fé do que os próprios apóstolos. Ela disse que se tão somente tocasse a roupa de Jesus, seria curada. E assim aconteceu. Se você crê, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode abençoar você agora, pela fé, se você crê. Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em Ti nós confiamos e depositamos toda a nossa esperança, porque sabemos que o nosso futuro depende do Senhor. Nós sabemos que a nossa vitória depende do Senhor. Por isso, meu Deus, queremos começar esta oração entregando nossas vidas, nossos caminhos na mão do Senhor. Por mais que venhamos pedir uma bênção, uma vitória, um milagre, mas nós entregamos nossa vida em Tuas mãos. Por isso, Espírito Santo, estenda agora Tuas mãos poderosas sobre cada pessoa que me ouve, que ora comigo, sobre cada pessoa inscrita nesse canal, sobre cada pessoa que não tem bancado religioso, mas tem se aproximado de Deus, através da obediência, através das orações, através da demonstração de fé, de esperança, quando eles se afastam do pecado e buscam a Deus. Meu Deus amado, eu oro por aqueles que estão na igreja, que congregam. Eu oro por aqueles que estão afastados, precisando de uma ajuda para se reconciliar. Eu oro por aqueles que têm buscado a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Vem, meu Senhor, estenda sobre eles Tuas mãos poderosas, estenda sobre eles Tuas mãos santas, para abençoá-los, para livrá-los da dor, do sofrimento, para livrá-los da influência do invejoso, do agoreiro, para livrá-los dos olhos do malfeitor, do sanguinário. Que a presença do Senhor se manifeste na vida desse povo, transformando as obras das mãos em prosperidade, o trabalho dessa pessoa em um trabalho bem-sucedido, fazendo com que a vida desse povo seja uma bênção em um nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, vem abençoar essas pessoas que vão dormir, que elas tenham uma noite tranquila de sono, que elas tenham uma noite abençoada. Vem abençoar esses que saem para fechar negócios, para trabalhar, esses que saem para empreender, que seja a vida deles uma bênção, que haja prosperidade, que haja fruto positivo do trabalho das mãos deles. Essa pessoa que sai em segurança e chegue ao seu objetivo. Esses que retornem em paz para o lar, para o convívio da sua família. Lembra daqueles que estão no hospital, no leito de dor. Lembra daqueles que estão padecendo.
que foram desenganados pelo médico, especial aqueles que têm pedido oração nos comentários desse canal ou através do WhatsApp. Alcança-os. Alcança-os, meu Deus, porque assim como eu tenho visto o pedido de oração deles, o Senhor tem visto a dor, o sofrimento, mas ao mesmo tempo o Senhor tem visto a fé e a esperança que eles têm para contigo. Espírito Santo, eu te peço, consagra essa água. No momento que o doente, o enfermo beber, seja ele curado, abençoado, e aqueles que têm sido colunas para esse canal, sejam eles abençoados por Deus, em o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.